Por que Deus ordenou a Oséias que se unisse em matrimônio com uma prostituta? Foi instrução divina a Oséias unir-se a uma mulher de vida fácil, um ato tão surpreendente naquele tempo quanto seria nos dias atuais. Em Oséias 1, versículo 1 a 2, diz: A mensagem de Deus a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotã, Acás e Ezequias, reis de Judá, e no período de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Na primeira vez em que Deus falou por meio de Oséias, ele recebeu a seguinte ordem: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Para entendermos esta narrativa, é essencial primeiro analisar o contexto social existente durante essa era histórica. Era um tempo de riqueza e paz. Oséias foi um profeta de Deus no contexto bíblico. Seu livro é o primeiro entre os 12 profetas menores do Antigo Testamento. A época de sua pregação coincidiu com a do reino dividido. Após os dias de Davi e Salomão, o povo de Deus se envolveu em um conflito interno e se dividiu em 2 reinos. Este evento aconteceu cerca de 250 anos depois do reinado do rei Davi e aproximadamente 650 anos após o povo de Israel ter entrado na terra prometida a eles. Oséias foi um dos profetas de maior longevidade na Bíblia. Durante o extenso governo do rei Jeroboão II, Israel experimentou níveis sem precedentes de autonomia e prosperidade devido ao sucesso do país em diversos conflitos militares. Porém, com o crescimento da prosperidade de Israel, o tecido ético da sociedade começou a se deteriorar. Havia uma prevalência de corrupção e degradação moral. Israel começou a atribuir suas conquistas a Baal, cultuando divindades pagãs. Os israelitas romperam sua aliança com Deus e deixaram de seguir suas leis. Oséias 8, versículo 1 diz: Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles abandonaram sua fé em Deus e buscaram alianças com outras nações. Para Deus, a idolatria de Israel e sua infidelidade eram como um adultério espiritual. O povo estava focado apenas em seu próprio deleite e perdeu o interesse em conceitos de justiça e retidão, optando por ilegalidade e caos. Havia fraudes financeiras, subornos, corrupção, e até mesmo o sistema judiciário estava corrompido. Não existia justiça nos tribunais a menos que houvesse suborno. Embora este episódio tenha acontecido há cerca de 2.700 anos, existem paralelos notáveis com a civilização contemporânea do mundo ocidental. De fato, os devotos nos templos de Betel e Samaria mantinham relações com meretrizes, acreditando erroneamente que isso incentivaria Deus a abençoar suas safras. Agravando a situação, ergueram um bezerro de ouro em Betel, uma infração explícita aos mandamentos divinos contra a criação de ídolos. Se Deus optasse por começar de novo com um povo diferente, em vez de lidar com eles, ele estaria justificado em sua decisão. Contudo, ele estava ligado ao povo de Israel. Ele estava resoluto em manter a aliança estabelecida com eles. No entanto, não podia simplesmente ignorar suas ações e agir como se nada estivesse ocorrendo. A primeira instrução divina a Oséias foi diretamente relacionada à sua vida pessoal. É assim que Deus frequentemente atua. Talvez Oséias preferisse que Deus lhe desse uma mensagem a respeito de outra pessoa. No entanto, antes que o profeta pudesse se dirigir à nação, ele precisava primeiro escutar a Deus. A mensagem destinada a Oséias não era fácil. Foi-lhe ordenado que desposasse uma meretriz. Por quê? Porque a nação havia cometido uma grave traição ao virar as costas para o Senhor. Por meio de sua ordem a Oséias, Deus concretiza uma metáfora recorrente no Antigo Testamento. Nesta analogia, o Senhor é o esposo de Israel, e a inclinação persistente deste por ídolos equivale à cobiça de um adúltero. O povo era tão desleal quanto uma prostituta. Através deste simbolismo explícito, entendemos como nossa idolatria e desrespeito pelo Senhor devem afetar Deus. Quando colocamos algo acima do Senhor,
Isso o magoa da mesma maneira que a traição fere o cônjuge fiel em um relacionamento adúltero. Ao instruir Oséias a se casar com uma prostituta, Deus colocou Oséias na posição de sentir o que Deus sente, e isso não seria agradável. Para representar metaforicamente e de forma impactante o adultério de Israel com Yahvé, Oséias casou-se com uma prostituta. Oséias uniu-se em matrimônio com uma prostituta. Gomer, a esposa de Oséias, era notoriamente infiel. Ela ficou grávida e Deus orientou Oséias a nomear seus filhos com nomes que tinham significados proféticos, refletindo o julgamento divino sobre Israel. Oséias cumpriu a ordem divina, casando-se com Gomer, e logo tiveram um filho. Deus instruiu Oséias a nomear o menino de Jezreel. Na época bíblica, os nomes tinham grande significado. Em hebraico, Jezreel significa Deus dispersa. Deus preveniu Israel de que seriam espalhados nos julgamentos vindouros. A menos que fosse uma ordem divina, é seguro assumir que Oséias jamais escolheria casar-se com uma prostituta. A sua obediência em seguir tal comando exigente foi notável. Gomer não abandonou sua profissão de prostituta após se casar com Oséias, como se tornaria evidente. Não foi um caso de Oséias encontrar uma mulher degradada e, através do amor e bondade, restaurá-la à virtude. Ele se casou com uma meretriz, provavelmente na esperança, embora vã, de que ela se arrependesse de sua conduta imoral e se dedicasse exclusivamente a ele. É muito provável que ela tenha dado todas as aparências de estar comprometida com Oséias, mas com o tempo e diante de dificuldades na vida, ela retornou à prostituição. Pode ser que ela estivesse apenas entediada, talvez fosse um sentimento de abandono, ou talvez fosse uma necessidade sentida. Infelizmente, usamos as mesmas desculpas injustificáveis para nossa idolatria quando escolhemos outros deuses em vez do Senhor Deus. Historicamente, a prostituição é frequentemente citada como a profissão mais antiga. De fato, sempre foi uma maneira comum de subsistência, mesmo nos tempos bíblicos. A prostituição é considerada um pecado segundo a Bíblia. Em Provérbios capítulo 23, versículo 27 e 28 diz: "Pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis." Como esses dois mundos tão distintos poderiam se fundir e se tornar um só? Certamente, seria uma lição que ensinaria muitos ao longo dos séculos. Além das advertências divinas, mais 2 desastres ocorreram na região. Era como se Deus estivesse tentando chamar a atenção deles com um desastre natural. Imagine a reação dos vizinhos de Oséias a este acontecimento. Um jovem profeta se casa com uma prostituta e afirma: "Foi o Senhor quem me ordenou fazer isso." Provavelmente seus amigos comentavam: "Isso é o que ele diz." Eu me pergunto qual é a real história por trás disso. Mas, de fato, Deus realmente instruiu Oséias a se unir em matrimônio com essa mulher da noite. Como consequência, Oséias tornou-se o profeta da última oportunidade enviado a Israel, advertindo-os sobre o que Deus seria obrigado a fazer, caso eles não se arrependessem e retornassem a ele. Em Oséias capítulo 1, versículos 6 a 9, relata: "Depois Gomer concebeu novamente e teve uma filha, e o Senhor disse a Oséias: Nomeie-a Lo-Ruhamá, que significa sem misericórdia, pois não mostrarei mais misericórdia à casa de Israel, de maneira a perdoá-los novamente, mas terei misericórdia da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, e não por meio de arco, espada, cavalos de guerra ou cavaleiros." E após Gomer desmamar Lo-Ruhamá, ela concebeu e teve um filho, e o Senhor disse: "Nomeie-o Lo-Ami, que significa não meu povo, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus." O nome Lo-Ami, que significa não meu povo, era um lembrete constante a Oséias e a todos de que o povo de Israel havia se afastado do Senhor Deus e não deveria mais ser considerado seu povo. Como Gomer não renunciou à prostituição, pode haver havido uma ironia amarga no nome Lo-Ami. Talvez a criança não fosse realmente filha de Oséias, mas de outro homem.
A mensagem que Deus precisava transmitir a Israel através de Oséias já era suficientemente dura, mas Deus fez com que Oséias também a vivenciasse. Por meio do profeta Oséias, Deus declara que Israel o abandonou para seguir a prostituição, o vinho e o vinho novo, ressaltando que homens e mulheres se envolviam em adultério com prostitutas de cultos pagãos. Gomer era um símbolo apropriado devido à natureza da idolatria praticada pelo povo. Seu adultério espiritual estava se transformando em adultério físico real. Oséias profetiza que Deus removerá os nomes dos Baalins da boca de Israel e a desposará com ele para sempre em justiça, em amor e em misericórdia. Em várias partes da Bíblia, o adultério e a prostituição são usados como metáforas para descrever aqueles que são infiéis ao Senhor. Muitos profetas retrataram o povo como espiritualmente infiel ao Senhor, a quem pertenciam. No Novo Testamento, uma linguagem similar é usada. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 2, está escrito: Com ela os reis da terra cometeram imoralidades, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Apesar de Deus ter prometido julgamento, os dias de julgamento não durariam para sempre. Após o período de julgamento, viria uma era de bênçãos, prosperidade e abundância. Oséias capítulo 1, versículo 10 e 11 diz: Entretanto, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, impossível de medir ou contar, e no lugar onde foi dito a eles: Vocês não são meu povo, lhes será dito: Vocês são filhos do Deus vivo. Então os filhos de Judá e os filhos de Israel se reunirão, escolherão um líder para si e subirão da terra, pois grande e glorioso será o dia de Jezreel. Deus cumpriria a promessa de Loame, mas o julgamento não seria eterno. Israel um dia voltaria a se voltar para o Senhor e novamente seriam chamados filhos do Deus vivo. Esta tristeza conjugal na vida do profeta Oséias serve de cenário para Deus ensinar uma lição profunda sobre seu amor pelo seu povo. Deus nos ama com um amor infindável. Oséias viveu uma vida de profundo pesar, com dias sombrios e noites insones, pois sua esposa Gomer lhe foi infiel e planejava retornar ao seu antigo estilo de vida. Muitos acreditam erroneamente que se afastar do Senhor não é uma grande preocupação, mas a trajetória de vida de Gomer após deixar a casa de Oséias mostra que foi mais desafiadora do que ela jamais poderia ter imaginado. Para tentar ajudar sua mãe, Oséias se dirigiu diretamente para seus filhos. Considere a dolorosa partida de Gomer. Em Oséias capítulo 2, versículo 5 diz: Pois a mãe dele se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, dizendo: Irei atrás dos meus amantes, que me fornecem pão e água, minha lã e meu linho, meu óleo e minha bebida. Quase como em um filme, consigo imaginar Oséias no dia em que Gomer partiu, com sua mala pronta para ir. Ela nem se despediu das crianças. A maioria se afasta do Senhor porque anseia pela satisfação de necessidades básicas e desejos do coração, e acreditam erroneamente que podem encontrar essa satisfação no mundo. O diabo é astuto. Ele pode convencer as pessoas de que, se o seguirem e se aventurarem pelo mundo, serão felizes. Mas a dura realidade é que a verdadeira alegria não se encontra ao se virar as costas para o Senhor. O mundo não oferece verdadeira alegria. A queda de Gomer. Este é apenas o início dos problemas de Gomer. Quando ela voltou à vida de prostituição, parecia a princípio que tudo estava indo bem para ela. No entanto, logo se revelou que ela estava seguindo um caminho que a levava na direção errada. Oséias lutou contra Gomer a cada passo do caminho. Da mesma forma, Deus luta contra seus filhos desgarrados. À medida que a situação de Gomer continuava a piorar, ela decidiu voltar para seu primeiro marido. Ela pensou: voltarei para Oséias. Quando eu estava com ele, as coisas estavam muito melhores para mim. O desespero de Gomer. A celebração terminou. A ansiedade começou a se instalar, as preocupações aumentaram e os sentimentos de arrependimento surgiram. Em Oséias capítulo 3 relata: Então o Senhor me disse: Vá novamente, ame uma mulher amada por um marido, mas que ainda assim comete adultério. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel,
apesar de eles se voltarem para outros deuses e adorarem bolos sagrados. Eu a comprei por 15 siclos de prata e 1,5 homer de cevada. E eu disse a ela: você ficará comigo por muitos dias, você não se prostituirá nem terá outro homem, e eu também serei fiel a você. Pois os filhos de Israel viverão muitos dias sem rei nem líder, sem sacrifício ou monumento, sem éfode ou ídolos domésticos. Depois os filhos de Israel retornarão e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e se aproximarão com reverência do Senhor e de sua bondade nos últimos dias. Este incidente reflete a postura de Jesus Cristo, que perdoa, restaura e oferece uma nova vida de liberdade à mulher pega em adultério. Este evento é um espelho da atitude de Jesus Cristo para com a mulher flagrada em adultério. Ele perdoa, restaura e concede uma nova vida de liberdade à mulher. Oséias também antecipa como Jesus Cristo um dia redimiria o mundo pecador, pagando o preço com sua própria morte na cruz. O livro profético nos assegura do amor infindável e imutável de Deus por nós. O amor de Yahvé é eterno, sua fidelidade perdura, não como o amor humano, que pode prometer solenemente algo e depois voltar atrás na palavra. Mesmo em nossa infidelidade, Deus nunca deixa de nos amar e cuidar de nós, e Ele sempre abre um caminho para a reconciliação conosco. Não é surpresa então que Oséias signifique Yahvé salva ou resgatou. Em hebraico é o mesmo nome de Josué. Tanto Oséias quanto Josué estão relacionados ao nome Yeshua, que significa salvar, em inglês, Jesus. Deus escolheu ensinar uma lição a toda a nação através da vida de Oséias e de sua esposa Gomer. Oséias poderia dizer ao seu povo: vejam, vocês se prostituíram com todo tipo de deuses pagãos, assim como Gomer se prostituiu com outros homens. Mas Deus ainda os ama e os perdoou, assim como perdoei Gomer, e agora estou casado com ela novamente. Segundo a observação de um comentarista, seu amor por ela era um equilíbrio perfeito entre ternura amorosa e julgamento severo. É difícil conceber uma abordagem mais impactante para transmitir a profundidade do amor de Deus por nós e como Ele nos redime de nossa infidelidade. Se um marido perdoa uma esposa adúltera e a traz de volta para casa, isso não é uma tarefa fácil. O que a Bíblia diz sobre o adultério? A palavra adultério está etimologicamente relacionada à palavra adulterar, que significa tornar algo inferior por adição de outra substância. Adultério é a adulteração do casamento pela inclusão de uma terceira pessoa. Um relacionamento adúltero é aquele perseguido voluntariamente por uma pessoa casada com alguém que não é seu cônjuge. Você está mantendo seu compromisso com Deus? A própria Bíblia começa com um grande casamento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Oséias poderia ter julgado severamente sua esposa sob a lei da antiga aliança, dada ao antigo Israel na teocracia, onde a punição para o adultério era a morte. Levítico capítulo 20, versículo 10 afirma: aquele que cometer adultério com a mulher de outro, quer seja com a mulher de seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera certamente serão mortos. É importante notar que a punição era igual para ambos os envolvidos. Não havia um padrão duplo que perdoasse as infidelidades masculinas. Ele era punido junto com a mulher. Às vezes as pessoas esquecem seu primeiro amor e, ao fazê-lo, tornam-se adúlteros. Os provérbios também descrevem o caráter de um adúltero. Provérbios 7, versículo 22 e 23 diz: de repente ele a segue, como um boi indo para o abate, ou como um tolo para a correção da forca, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro apressando-se para a armadilha, sem saber que isso custará sua vida. O escritor do provérbio chega a uma conclusão sombria sobre o adultério. Muitas foram suas vítimas, e seus mortos são uma multidão. Sua casa é caminho para o sepulcro, descendo às câmaras da morte. Ler as advertências em Provérbios deveria incutir temor no coração de qualquer um.
Embora a punição da lei do Antigo Testamento pelo adultério pareça severa, as consequências espirituais são ainda mais graves. A história de Oséias e Gomer é uma representação marcante do amor forte e eterno de Deus por seu povo. O amor infinito de Deus é um tema recorrente em toda a Bíblia. Existem inúmeras oportunidades para expressar gratidão pelo amor constante do Senhor através do livro dos Salmos. Salmos 36, versículo 5 afirma: Tua misericórdia, Senhor, vai até aos céus e tua fidelidade até as nuvens. Salmos 13, versículo 5, na Bíblia Amplificada diz: Mas eu confiei em tua misericórdia. Meu coração se alegrará na tua salvação. Um dos exemplos mais notáveis de amor infalível na Bíblia é encontrado no livro de Oséias. Apesar dos terríveis atos de sua esposa, Oséias a perdoou. Romanos 8, versículo 38 e 39 nos lembra: Porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o fiel companheiro do nosso Redentor parente. Ele é o profeta que resgata sua noiva rebelde. Ele é o pai que espera pacientemente pelo retorno do filho perdido. Ele é quem acolhe com alegria o filho pródigo em casa. Desde o início dos tempos, os destinatários da sua incessante misericórdia e amor eterno têm sido pecadores indignos, propensos a se desviar do caminho reto, agindo de forma perversa. Encontramos algo que também deve nos encher de esperança. Oséias, capítulo 2, versículo 19 e 20 diz: E eu te desposarei comigo para sempre, ó Israel. Sim, eu me casarei com você em justiça e em retidão, em amor leal e em compaixão. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e você conhecerá, reconhecerá, apreciará o Senhor e responderá com amor leal. As palavras de Deus ao antigo Israel devem nos encher de esperança hoje. Mesmo que seja difícil, deveríamos nos ver em Gomer. Embora seja errado envolver-se na prostituição, Deus é capaz de perdoar aqueles que se envolvem nesta imoralidade. A Bíblia narra como ele usou uma prostituta chamada Raabe para promover o cumprimento de seu plano. Por causa da sua obediência, ela e sua família receberam recompensas e bênçãos como resultado. No Novo Testamento, uma mulher de reputação imoral encontrou uma oportunidade para servir Jesus enquanto ele estava na casa de um fariseu. Reconhecendo Cristo por quem ele é, ela se apresentou com um frasco caro de perfume como presente. A mulher chorou em expressão de sua tristeza e arrependimento diante de Jesus. Então, ela ungiu os pés dele com o perfume e os enxugou com seus cabelos. Quando os fariseus criticaram Jesus por aceitar este ato de amor da mulher pecadora, ele os repreendeu e aceitou a adoração dela. Por causa de sua fé, Cristo perdoou todos os seus pecados e ela foi recebida em seu reino. Para que Oséias compreendesse os sentimentos que Deus experimenta, Deus o levou por uma experiência verdadeiramente única. Deus frequentemente prepara um profeta através de seus relacionamentos ou de sua ausência. Deus disse a Jeremias para não se casar, pois ele teria que dizer a Judá que Deus também estava agora solteiro. Sendo solteiro, Jeremias sentiu o vazio que Deus experimentou com a ausência de Israel em sua vida. Ezequiel foi avisado de que sua esposa morreria, mas que ele não deveria chorar por ela, para mostrar a Judá que Deus também sofreu a perda de sua esposa. De maneira similar, Deus ensinou a Oséias como ele se sentia, fazendo-o seguir algumas instruções peculiares em relação à sua situação matrimonial. Oséias a encontrou e a trouxe para casa. Ele então a cortejou e recomeçou a vida com ela como sua esposa de novo. Considere a seguinte declaração: ela não tinha ideia de que eu lhe dera grãos, vinho novo e azeite. Ela achava que tudo vinha de seus amantes. Suas bênçãos, contudo, eram de fato de Deus, canalizadas através de Oséias. É notável que as palavras finais de Deus em Oséias sejam um apelo emocionalmente terno, esperando que Israel se arrependa e permita-lhe adiar o julgamento que deve realizar. Inicialmente,
devemos reconhecer que Oséias não conseguiu reconciliar Israel com Deus. Suas mensagens foram ignoradas e Deus foi forçado a julgar o povo como havia prometido. A Assíria os derrotou e os exilou em 721 a.C., e eles nunca mais retornaram.